dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. E quando o estresse também está presente, uma outra doença que pode aparecer tem um nome estranho, que é aquela coisa no trabalho, aquele desânimo, estresse do trabalho, burnout. Isso. Hoje, então, a gente vai falar sobre saúde mental, como podemos prevenir, identificar a ansiedade, o burnout. E o nosso convidado de hoje é o psicólogo Fernando Ferreira. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Águida. Obrigado, Lucas. Vamos conversar de onde começa essa coisa tão ruim? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu até vejo muitas vezes, mais que deveria, porque eu acho que um pouquinho de ansiedade, a gente até pode entrar nisso depois, acho que até faz parte, né? Faz parte do ser humano, né? Eu acho que a gente sempre está pensando, ou ter uma produção na nossa vida, não um cuidado com o que vai acontecer. Mas de onde que vem? Vamos pensar na ansiedade, essa parte ruim da ansiedade, né? Essa questão até que precisa de um tratamento. Onde surge a ansiedade? De onde que ela vem? Tem dois fatores que eu vejo que são os principais, só que eu queria pegar um gancho da fala de vocês sobre a gente ser transparente, né? E falar aquilo que a gente sente, aquilo que pensa. Isso é, sim, um fator desencadeador de ansiedade. Eu vejo, às vezes, no consultório, os pacientes vêm trazer, por exemplo, um problema de relacionamento. Minha esposa teve conduta X e eu não gostei. E aí eu pergunto, mas você comunicou? Você conversou sobre isso? Ah, não. Eu fiquei com receio, eu fiquei com medo, eu tive algum tipo de... Não comuniquei. Isso é um fator que gera ansiedade. Nossa, com certeza. Sim. Você engolir, né? É o famoso engolir. Engole o sapo para não piorar a situação. Só que aí, essa situação piora dentro de você, meu amigo, minha amiga. Não dá, principalmente num relacionamento, né? Sim. Tem que ter a transparência. Isso vai aparecer em outros contextos também. Isso vai aparecer no trabalho, por exemplo. Aquela pessoa que não comunica o que ela está sentindo nas relações de trabalho. Isso vai afetar em ansiedade também. A psicologia chama isso de congruência. É o nome. Congruência? Né? Congruência. Se eu sou congruente, eu comunico aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. Se eu não comunico, eu não estou sendo congruente. Congruente. Congruência. Então é uma coisa boa ser congruente, viu, É uma gente? coisa A palavra boa. é feia, mas é uma coisa boa. É, isso mesmo. Né? Sim. Agora, pensando, tá, então, como começa, né? Vamos Sim. pensar nesse tipo também do desenvolvimento, né? Porque muita gente fala assim, eu sou ansioso. Ó, às vezes alguém fala, eu estou ansioso. A gente é e nasce com, ou a gente desenvolve, né? E cria isso no dia a dia, conforme foi passando o tempo. Outros dois fatores que eu esqueci de mencionar em relação às causas da ansiedade, a primeira é o medo. Então, se eu estou com medo, o medo ele pode graduar de níveis. Eu posso estar com medo pequeno, de uma coisa pontual, ou pode ser uma coisa que me deixa com bastante medo. Mas estar com medo de qualquer situação é um fator que pode desenvolver a ansiedade. Outro fator é o fator das pressões. Então, se eu estou me sentindo pressionado, se eu estou sendo pressionado, ou se eu estou me pressionando, porque às vezes não necessariamente a pressão vem de fora. Às vezes pode vir no seu trabalho, por exemplo, você tem uma meta, você tem algum tipo de indicador que você tem que atingir, é uma pressão externa. Mas muitas das vezes nós nos colocamos em aperto. Eu quero fazer isso, eu sinto que eu tenho que fazer, eu quero. Isso vai afetar na ansiedade. E nós temos a ansiedade, ela acaba tendo os dois, digamos assim, aspectos. Tanto uma ansiedade que a gente nasce com ela, eu já venho com esse perfil de ser uma pessoa mais acelerada. Tem pessoas que já nascem assim e também tem um fator aprendido. Então nós aprendemos nas nossas relações, observando pai, mãe, professores, aquelas figuras de referência nos momentos iniciais da nossa vida. Se as pessoas à minha volta, entre muitas aspas, né, funcionam assim, eu vou internalizando que é assim que se funciona. O assim que eu quero dizer é se apertando, se acelerando, sendo mais elétrico, né? E aí eu vou desenvolvendo a ansiedade. Então no consultório eu vejo que tem pessoas que desde sempre já tiveram traços de ansiedade e teve pessoas que foi desenvolvendo ali a partir dos 12 anos de idade, na escolinha, começou a aparecer, né? E aí, geralmente isso a gente acaba levando para a vida depois, né? Então vamos lá, Fernando. Características e que a gente pode identificar de uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade. Eu sei que uma delas é a questão do aperto, da agonia.
que um ansioso pode sentir. Mas existem outros sintomas? Eu gosto de dividir em duas partes. A primeira coisa, no corpo, a pessoa vai sentir aperto, pressão, musculatura mais enrijecida, tensão de maneira geral. E na mente, geralmente as pessoas, a primeira coisa que elas percebem é a mente muito acelerada. Pensamento acelerado, difuso, pensa numa coisa, pensa na outra. A pessoa se sente bagunçada. Os pacientes me falam no consultório, eu me sinto tão atrapalhado quando eu fico ansioso. Então esses dois sintomas eles vão aparecer. O aperto, muitas das vezes a pessoa também se sente angustiada. Angústia também é um sinal que a pessoa está num processo ali de ansiedade, né? E às vezes as pessoas que se queixam muito também de não conseguir pegar uma atividade e dar começo, meio e fim. Ela começa a fazer alguma coisa, a mente voa, ela vai para outra, ela volta para cá. Faz várias, né? Mas isso vai estar sempre nesse liquidificador entre tensão, aperto e aceleração, essa coisa toda. Então esses dois sinais, pressão, aperto, angústia e a mente acelerada demais, são os dois sinais iniciais que se a pessoa que está assistindo, ela percebe, nossa, eu tenho um ou eu tenho os dois, isso já pode sinalizar que você pode estar enfrentando uma ansiedade, sim. Agora, vamos entrar na questão do burnout. Qual é a relação da ansiedade, depressão com o burnout? Ou da ansiedade com a pressão no trabalho e o burnout? Como que ele se forma? Como que ele aflora na pessoa? Primeira coisa que eu acho legal a gente separar, vamos pegar uma imagem de uma pilha. A pilha ela vai ter um polo positivo e um polo negativo, ou seja, são extremos separados e distintos, né? Eu estou fazendo esse exemplo porque a ansiedade ela vai ser caracterizada por uma pessoa que tem mais tensão, mais aceleração, mais agitação, e na depressão a gente vai entender e vai perceber uma pessoa que ela tem menos. Menos o quê? Menos tensão, menos aceleração, menos a mente acelerada. Então, na verdade, são coisas distintas. Na ansiedade é uma pessoa muito acelerada. Na depressão, geralmente, a gente tem uma pessoa menos acelerada. Então, elas não vai ter muita relação de ansiedade com depressão. O que acontece é que, às vezes, uma pessoa muito ansiosa passa por um episódio de tristeza. E aí ela fica um pouco mais para baixo, digamos assim. A mesma coisa no sentido contrário. Uma pessoa depressiva, em alguns momentos, ela vai ficar um pouquinho mais ansiosa. Mas assim, a gente sempre vai observar que a pessoa que ela é ansiosa, ela é prioritariamente ansiosa. Na maior parte do tempo ela está acelerada, toda tensa. E a pessoa que tem uma tendência à depressão, na maior parte do tempo, ela vai ser mais calminha, né? Menos acelerada, menos tensa, né? Quando a gente fala do burnout, a gente está falando de um contínuo de ansiedade, estresse, mas geralmente relacionado ao trabalho. Então o burnout ele tem relação diretamente com a nossa atividade de trabalho. E ele vai ter a gente tem entendimento que a pessoa que está numa situação de burnout, ela está vivendo uma ansiedade, um estresse muito grande no seu ambiente de trabalho, a ponto de estar afetando muito ela. Às vezes, nessa continuidade, ela pode entrar numa depressão. Quando ela já começa a perder as esperanças, começa a se sentir muito triste, muito angustiada, que nada que ela faz dá certo, que ela não vê uma luz no fim do túnel, e que ela está sempre trabalhando, acelerando e apertada, e ela não vê a possibilidade daquilo melhorar, digamos assim. Então, como não tem relação, a ansiedade, a depressão ela pode aparecer, mas lá no final da linha, entende? Perfeito. Vamos pensar um pouquinho em você, nossa amiga mulher? Porque a gente sabe que muitas vezes, até para você, nossa amiga que está em casa e tem um trabalho de casa, né? Você que é doméstica, que também é estressante, muitas vezes se pega aí com tantos afazeres, preocupada e se sentindo até sufocada com isso, né? Vamos pensar na mulher sofrendo a ansiedade. Dados mostram que hoje as mulheres sofrem mais do que o homem de ansiedade. Um dos motivos seria essa sobrecarga de responsabilidade, porque cuida de casa, muitas vezes cuida de netos, ou sei lá, de quem também da família, né? Acabar abraçando todo mundo, o trabalho, um salário menor que também é o homem, isso acontece infelizmente. Tudo isso pode trazer essa ansiedade para a mulher? Seria um dos motivos para justificar esse número maior que dos homens? Sim, o salário inclusive vai ser uma questão, nós falamos no começo do programa hoje sobre o aperto.
Então, eu atendo algumas mulheres no consultório que trazem essas questões relacionadas à ansiedade e estresse, e a mulher acaba sendo bastante afetada por esse aperto. Porque ela tem que cuidar da casa, por vezes tem filho ou filhos, ela também trabalha, às vezes ela tem preocupações com até mesmo a mãe, o pai, verdade. entre outras questões. Então, a mulher, por vezes, ela faz um malabarismo na sua vida Jesus. com algumas bolinhas a mais, brincando dessa forma, do que um homem. É casa, filho, trabalho, a mãe, isso, e até mesmo ela, os cuidados que ela tem que ter com ela, rotina de médico, exame. Então eu vejo que a mulher tem muitas preocupações. E dado essas muitas preocupações, com muita frequência ela se sente tensa, apertada, ou ela está muito acelerada, que tem muita coisa que ela tem que fazer. Então eu vejo que sim, a mulher é bastante afetada pela ansiedade por esse conjunto de fatores. A gente volta a falar sobre saúde mental e como a gente pode identificar, prevenir a ansiedade. Tem uma enquete que fala sobre isso e agora a gente vai ver o resultado. Na tela, por favor. A pergunta é assim, você já teve sintomas, né? Já sofreu com ansiedade? Aí você pode colocar hashtag sim, hashtag não, pelo nosso WhatsApp que está aqui, sempre para você, 99716 7989. Nesse bloco, a gente já começa a ler os comentários e também as dúvidas e a gente recebe aqui o psicólogo Fernando Ferreira, ele que vai ajudar a gente, não é verdade, amigo, a trabalhar a ansiedade, inclusive a prevenir. Precisamos disso o tempo todo, vocês nem imaginam. Na tela, por favor, então, a nossa perguntinha. Para você que sofre também com ansiedade ou não, como que foi o resultado dessa enquete com essa perguntinha para o pessoal participar? Olha só quanta gente. 94% dizendo que sim. Então, Fernando, vamos começar a pensar no nosso carnaval. Lembrando que a partir de agora também, você que não participou da enquete, manda a perguntinha pra gente com hashtag falando nisso. São 6 convites aqui, ó, para o Carnaval de Santa Rita, tá bom? Então pode mandar. Isso tudo para terça-feira para você. Uma pessoa só ganha tudo isso. Vamos trabalhar nossa ansiedade então agora, Fernando. Que às vezes a gente está precisando, quem está de fora nem imagina que a gente está precisando. Como que a gente pode fazer a respiração? Começar do básico, é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho. A gente consegue, através da respiração, acalmar um pouco a nossa ansiedade? Consegue, inclusive a respiração, ela é uma das técnicas mais usadas para o controle da ansiedade, é o começo dessa jornada, né? O legal da respiração, a gente tem que pensar que ela vai ter 2 efeitos. O primeiro é um efeito imediato de fazer a gente parar e interromper aquela aceleração que a gente mencionou Nossa, eu sou tão ansioso que você parou para respirar, me deu agonia já. Oh, meu Deus. Achei que você... Olha. É aquele liquidificador, né? Que eu falei, fala exatamente. De sentimentos e emoções. Sim. Mas como a gente pode respirar? Qual é a técnica ou a dica dessa respiração para trazer alívio para quem é ansioso, Fernando? Um primeiro passo simples é a gente fazer a respiração 3-3-3. O que isso quer dizer? Vamos fazer? Todo mundo junto? Eu já estou fazendo. A gente para, inspira pelo nariz, contando. E aí, então, eu vou inspirar pelo nariz, inflando mais a barriga. Eu vou contar 1, 2, 3, inspirando. Aí eu paro e conto 1, 2, 3, mantendo o ar. 1, 2, 3, expirando pela boca. E aí, ao mesmo tempo, eu vou murchando a barriga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, solto o ar. Exatamente. Estou sentindo até meu coração. Então... A gente faz que é transformador. Já sou uma outra pessoa. Olha. Já posso escrever um livro de autoajuda. Meu Deus! E são quantas respirações com essa técnica? Parece. Suponhamos, a pessoa tá ali numa situação que causou a ansiedade, ela fica contando assim, por quanto tempo é legal fazer essa respiração? Eu acredito que seria interessante pelo menos 1 minuto. Ah, legal. E o quanto a pessoa também conseguir manter. Porque às vezes a pessoa se aperta para fazer muito, mas aí começa a ficar insustentável, começa a gerar um efeito ruim. Certo. Então é parar, buscar fazer entre 30 segundos a 1 minuto e permanecer o quanto mais ela sente que está legal. Eu consigo manter aqui 2 minutos parado, respirando, tá bom.
Olha, gera sem um certo brincar, efeito. só de ter feito agora já mudou aqui minha vibe. Já estou numa vibe muda. paz e amor. Que bom. Foi ótimo, muito bom, viu? Sim. Pensando na criança, porque muitas vezes, até essa técnica de respiração, se funciona ou não, a gente percebe que a criança já roendo a unha, muita pressão, né? Papai e mamãe que tem aí que essa coisa da escola, que tem a natação, ou o balé, tem aquela As vida provinhas, corrida. né? As provinhas, que hoje em dia, gente, tem um monte de começa prova, né, cedo. gente? Antes era uma vez por cada 2 meses que a gente tinha prova, agora toda semana quase. São mais Como que a exigentes. gente pode trabalhar com as crianças a questão da ansiedade? Elas já podem ser ansiosas, e a gente consegue identificar isso nelas também, né? Já começa a desenvolver na infância, a ansiedade já vai começando a ser formada ali. Vamos imaginar, não tem um marco certo, mas a partir dos 5 anos, a gente já começa a perceber crianças já mais aceleradinhas, né? E é interessante a mãe trabalhar tanto a questão do aperto, que o Lucas mencionou, tomar cuidado com o excesso de atividade, né? Como o Lucas acabou de mencionar, isso é uma coisa que vai afetar na ansiedade. Outra coisa que é legal tomar um certo cuidado é o excesso de estímulos. Hoje nós somos constantemente estimulados por muitas coisas, né? Então são vídeos rápidos, né? Uma série de coisas e a criançada tem jogos, enfim. Então, de repente, se a mãe e o pai estimula a criança a fazer atividades que tem menos estímulos, por exemplo, um joguinho manual, sabe esses joguinhos que a gente compra em lojas e brinca manualmente? Se eu incluir com a criança 30 minutos, 1 hora, em algum momento, ó, vamos parar com o celular e tal, vamos fazer um joguinho aqui, vamos passar um tempo em família. Porque esse joguinho, ele vai trabalhar uma concentração imediata no que eu estou fazendo, que vai contra, digamos assim, a ansiedade, porque a ansiedade deixa a gente no liquidificador. Se eu tenho que parar e prestar atenção no que eu estou fazendo, eu trabalho foco, atenção, concentração. Isso vai jogando contra a essa criança desenvolver a ansiedade. Então, pequenas atividades nesse sentido, estimular a criança a ler, fazer uma pausa, ler um livro. Então, quanto menos estímulo, menos pressão, vai ajudar a criança a ser menos ansiosa e levar isso para a vida. Essa é a ideia, né? Que ela aprenda já a ser um adulto menos ansioso. Legal, Fernando. Obrigada, viu, pelas Nada. dicas. Tá muito bacana, né, o nosso programa hoje falando sobre ansiedade, como a gente pode trabalhar isso na gente, nos nossos filhos, nos nossos netos. No próximo bloco a gente promete, vamos deixar aqui a sua participação, tá bom? A gente está aqui com o psicólogo Fernando Ferreira para te ajudar também a esclarecer algumas coisas. Vamos lá? Elaine mandou pra gente. E ela escreveu assim, olha, eu estava fazendo faculdade, estágio, cuidando de 2 filhos e 2 casas. Chegou um dia que eu apaguei, não conseguia processar as coisas. Será que foi burnout? O médico disse que foi estresse. Eu concordo com o médico, foi estresse, pois o burnout ele tem uma relação direta com o trabalho. O burnout é estresse, ansiedade muito grande no contexto do trabalho. No caso dela, tinha outras questões, né? Filhos, faculdade, enfim. Então, está na linha do estresse. Vamos lá para a participação da Marilena agora. Ela mandou um depoimento para a gente também. Vamos ver se eu consigo entender. Eu sofro de ansiedade. Quando estou em crise, ela comenta alguma coisa do coração que às vezes fazer muito ruim. Para melhorar, estou fazendo pilates e dança. E passo com psicóloga pela igreja que ajuda. É importante fazer atividade física e também ter a terapia, né, Fernando? Sim, a atividade física ela vai ajudar, assim como a gente fez a respiração, por exemplo, a gente teve um momento de parada e acalmar, vai ajudar, mas a terapia, ela sempre vai ser o mais recomendado e ela é o que vai ajudar, de fato, a tratar a ansiedade. A gente tem mais um depoimento, a nossa amiga não deixou o nome, mas não tem problema, tá bom? E ela escreveu assim, Fernando, eu tenho ansiedade que me faz ter vários sintomas, ainda mais me prejudica muito a minha pele. Questões, inclusive, físicas, né? Acabam pegando a ansiedade. Existe, inclusive, alergia emocional. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem pessoas que manifestam sintomas na pele de vermelhidão, de coceira, e fazem exames e não encontram nada biologicamente falando no corpo.
é alergia emocional. Inclusive a caspa, viu, Nossa, gente, que muitas vezes a gente tem a ver com isso, viu? Também com estresse emocional. A Rosângela mandou pra gente aqui a participação dela. Obrigado, boa tarde pra você. Hoje tomo sertralina e não posso sentir ansiedade que minha alergia aumenta. Ah lá. Tô com dificuldade de sarar a alergia nas mãos. Olha que interessante, como o emocional não cuidado pode afetar o físico. Exatamente. Olha, sim. Vamos à próxima participação na tela, por favor. A gente vai ver o depoimento de quem será? Aí. Simone. Pode colocar. Simone, ela diz o seguinte: sim, já sofri e ainda sofrendo com ansiedade e até me deu um quê? Desidrose. Devido à ansiedade. Manda um abraço para Poliana e também para Scarlett. Quem será que é Poliana e Scarlett? Mas a gente manda um beijo e um abraço. Obrigada pelo seu depoimento, Simone. Um beijo. Você vê como afeta o físico? Vamos para a Demais, próxima participação? Obrigado, viu, Simone, pelo comentário. A Ivana, boa tarde. Ela diz que sofre de ansiedade. Se sente muito desanimada no serviço, isso vai desmotivando e não sente falta de trabalhar. Estou na mesma empresa há 33 anos. Nossa, Não sinto valorizada porque não tenho crescimento profissional. Isso afeta também quem não se sente valorizado na empresa. Sim, afeta. Isso tem a ver com uma questão relacionada a reconhecimento. Essa palavra é muito importante. Se a pessoa não se sente reconhecida, isso pode fazer com que ela sinta ansiedade, sim. Ótimo. Vamos então a mais participações de São José. Quem escreveu para a gente foi a Tânia. Ela diz o seguinte: Dr. Fernando, tenho ansiedade desde 2018. Desde então tenho crises conforme minha vida se agita. Tenho medo de coisas que não aconteceu e que podem vir a acontecer. Ah, entendi. Para contrastar os meus pensamentos, né? Para contrastar meus pensamentos, tem algum tratamento em casa para tratar com um profissional? Em casa, o que ele pode buscar é uma terapia online, né? Quando ele faz o contato com o psicólogo através de videochamada, mas não existe nenhum tratamento que ele pode fazer em casa. Ele precisa de um acompanhamento profissional. Vamos lá, vou responder para finalizar a pergunta do Maurício, para depois já fazer o sorteio. Boa tarde, minha amiga, obrigado pela participação. A pessoa ansiosa é considerada uma pessoa doente ou está doente? O que a pessoa precisa tomar bastante cuidado é em relação à experiência imediata dela, como ela se sente. Porque tem pessoas que têm ansiedade, só que num nível que não traz tantos prejuízos. Agora, tem pessoas que têm uma ansiedade que está num nível já muito elevado, que ela começa a ter prejuízo. Ela começa a se sentir mal, ela começa a ter problemas de relacionamento. Aí sim é um caso que ela precisa buscar uma ajuda de um psicólogo para começar o tratamento. E aí o psicólogo que vai dar o direcionamento também. Que vai dar o direcionamento e vai mostrar para ela, através inclusive talvez de testes ou até mesmo das próprias consultas, se já se tornou algum tipo de transtorno. Mas pode ser que não necessariamente seja isso. Doutor, muito obrigado por ter vindo hoje aqui, compartilhado com a gente seu conhecimento. Com certeza estamos um pouco menos ansiosos. Valeu. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Um beijão, a gente se vê amanhã então. Obrigado pela companhia. A gente está muito feliz porque hoje o programa foi sucesso de participação. Isso demonstra muito também a nossa troca que é verdadeira, viu? Beijos, fiquem com Deus.